antes, enquanto estão chegando as perguntas, aí eu vou iniciar uma pergunta. Carlos, você falou né, como a gente perdeu a oportunidade de criar uma economia baseada na biodiversidade, né, na qual a Amazônia seria a nossa maior joia, digamos assim, né? Digamos que a gente tome a decisão de fazer isso hoje. Isso vai levar alguns anos, talvez décadas, para ser estabelecido. Como é que você justifica hoje, sem ter essa economia implantada, justifica economicamente você preservar a Amazônia? Quer dizer, explica qual que é o custo-benefício, aí, incluindo clima, biodiversidade, tudo. Quer dizer, como é que você justifica economicamente? Antes disso, o Eduardo mencionou um dado que eu queria também só destacar, para mostrando a falência de imaginação e de autonomia do Brasil. É o dado das espécies de produção madeireira. O Brasil tem 16 mil espécies de árvores no nosso território. 16 mil. Até recentemente, só 2 espécies exóticas, eucalipto e pinos, eram utilizados para a indústria madeireira. Agora, alguém pode me convencer que não havia maneira de aperfeiçoar as espécies brasileiras com tecnologia, com conhecimento, com hibridização, com tudo, que algumas dessas 16 mil espécies se tornariam os novos eucalipto e pinos para a indústria madeireira mundial? Nós seríamos um grande exportador de conhecimento. É falta de pensar no modelo de desenvolvimento brasileiro. Hoje, finalmente, felizmente, começa a mudar ainda de leve, mas já há, o Eduardo mencionou, já há espécies das árvores brasileiras que começam a ter expressão pequena ainda, mas mostra o caminho. Mas, voltando à sua pergunta. Bom, antes mesmo da gente olhar o custo-benefício, eu acho que tem uma questão mais fundamental, que é, democraticamente, respeitar a vontade da população. Em países democráticos, a vontade da população, expressa de uma forma democrática, devia preceder a valoração econômica. Porque em democracia a vontade popular ela tem a palavra final. Está na Constituição do Brasil e de qualquer país democrático. Há muito tempo, majoritariamente, a população brasileira, quando perguntada em pesquisa de opinião, isso já há muito tempo, ano após ano, ela diz, entre 90% e 95% dos brasileiros, eles são contra o desmatamento da Amazônia em particular, mas em geral. E até quando se pergunta, você estaria disposto, até que se um produto fosse moderadamente mais caro, para manter a floresta em pé, o brasileiro, 65% dizem que sim. Então, o primeiro aspecto é um aspecto de respeito a uma vontade soberana num país democrático, que nós não somos, né, de fato, uma fragilíssima democracia que nós temos no Brasil. Então, esse é um aspecto que devia vir antes do custo-benefício. Porque se a vontade da população é se ela vê um valor que não seja nem econômico, estético, espiritual, que seja intuitivo, esse valor é fundamental, ele devia ser respeitado. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que vem antes. Mas, mesmo assim, vamos passar e dizer, como eu mencionei, a transição para uma bioeconomia em que esses ativos biológicos tivessem um valor expressivo, com os ciclos econômicos, os ciclos de conhecimento hoje, não é uma eternidade. Se nós planejássemos uma bioeconomia ampla, não só de biocombustível, de bioenergia, mas uma economia principalmente usando a biodiversidade para gerar conhecimento, nós podemos imaginar um ciclo de 15 anos. Em 15 anos, certamente, esta bioeconomia seria maior, mas muito maior, e há estudos que suportam, a economia na Amazônia da carne e da madeira. Números. Carne, economia, eu estou falando Amazônia, Amazônia é floresta. O Eduardo muito bem pontuou que há uma confusão conceitual, a Amazônia é legal, tem uma boa parte de cerrado, 4 milhões de quilômetros quadrados, 750 mil, 770 mil já desmatados. Bioma floresta da Amazônia brasileira. 5 bilhões de dólares é o valor da carne e laticínios. 2 bilhões de dólares é o valor da madeira, 70% a 80% ilegal. 1,8 bilhões de dólares é o valor do açaí,
O açaí, pela taxa de crescimento do açaí, em 2 ou 5 anos, ele passa a madeira, ele vai ser o segundo. É um produto, ainda que o produto que tem o maior valor. Então, você faz um cálculo econômico muito simples, sistemas agroflorestais que o Eduardo mencionou, em algum elemento, não precisa nem ser a maior parte, numa parte dessa área desmatada, na própria sistemas agroflorestais que se acoplam às florestas, e você explora 20 a 30 produtos que já são conhecidos da ciência com aplicações, aplicação em indústria cosmética, fármacos, óleos industriais e alimentos como açaí, inúmeras outras aplicações. Esta economia é muito superior aos 5 bilhões da carne e aos 2 bilhões da madeira, que infelizmente não é madeira extraída de forma sustentável. Quase tudo é ilegal e é insustentável. Então, nós não temos muita dificuldade de ver que, se esse fosse um projeto de nação, em 15 anos, essa economia baseada na biodiversidade, a economia da biodiversidade seria muito superior à economia de hoje. O Eduardo desenhou uma outra economia para a Amazônia, que também seria poderosa, mas a economia não do desmatamento, a economia do uso das áreas já desmatadas. Isso. Se eu entendi corretamente, só com as áreas já desmatadas, sem você precisar cortar mais nenhuma árvore, você já conseguiria dobrar a produção. É outra agricultura brasileira, equivalente ao que nós temos hoje. Só com o que já foi desmatado. E a tecnologia existe, tudo disponível. Por que isso não é feito em grande escala? Quer dizer, quais são os agentes que estão atuando contra a implementação desses sistemas e dessas tecnologias? Primeiro porque você tem um sistema hoje de transferência de tecnologia e transferência de informação que patina. Essa tecnologia tem que chegar no agricultor, tem que chegar no pecuarista e mostrar, é possível, dá para fazer. Mecanismos de crédito também estão patinando nessa história. Você tem aí hoje uma agricultura que é considerada, um programa que é considerado um dos melhores programas de mitigação do mundo, que é a agricultura ABC, baixa emissão de carbono, que não chega no agricultor. E terceiro, é um problema vamos chamar no momento que está mudando, mas uma posição pouco conservadora, ou talvez conservadora, pouco não, conservadora, do agronegócio brasileiro, que insiste em falar em agronegócio se contrapondo com o outro negócio, que é o que está nas cidades. O agronegócio é uma coisa, o que está nas cidades é outra coisa. Eu acho, e insisto nisso, nós temos que começar a discutir a produção agroambiental. Se nós não fizermos isso, em pouco tempo nós vamos ficar ultrapassados. Então não chega, porque essas coisas ainda não foram muito assimiladas, mas já temos sinais muito fortes que está acontecendo. Então já vou engatar uma pergunta que acabou de chegar aqui da plateia. Há outras maneiras de fazer o agronegócio trabalhar em prol da conservação, ou vamos dizer, por iniciativa própria, sem que ele precisasse ser permanentemente cobrado e cerceado? Tem, claro que tem. Isso aí está sendo muito discutido. Primeiro, quando você busca soluções. Por exemplo, se eu produzir hoje só soja na minha fazenda, eu vou ter 42% do uso total daquela propriedade, o tempo dela. Então, seria equivalente a 3, 4 meses de uso. Se eu uso milho e soja, eu vou ter já 80%. Se eu uso milho, soja e pasto, é 100%. Junto com floresta, então passa de 100%. Eu não conheço o supermercado de um produto só, não conheço. Então, você tem que dar diversificação na produção agrícola, na mesma área, e aí entram os sistemas integrados. E, obviamente, que a floresta, com essa transferência, ela vai surgir com muita força. Agora, esse contraste entre o agronegócio e os outros negócios brasileiros, isso tem que acabar. Não pode ser desse jeito. Não, o agronegócio é que é bom, o agronegócio que salva o Brasil, mas é 25% da economia. Onde é que tem os outros 75%? Entendeu? Então, essa coisa tem que acabar. Nós temos que começar a falar em agroambiente e trabalhar de uma forma mais uniforme, porque senão vira um negócio meio maniqueísta, o bem e o mal. Não é isso, não é isso. Longe disso. Carlos, existe um chamado ponto sem retorno, quer dizer, um momento em que o desmatamento hoje é 20% do bioma foi desmatado, né? Existe já definido um limite para eles? Quer dizer, se você passar de tantos por cento,
você não consegue mais recuperar e a floresta vai se degradar de uma forma mais acentuada? Obrigado pela pergunta, porque tudo que eu falei até agora não tinha nada a ver com a minha pesquisa da minha vida. Agora você fez finalmente uma pergunta que eu venho há 30 anos perseguindo. Com os meus alunos, nós temos pesquisado exatamente para responder essa questão há 30 anos. E hoje, não só os nossos estudos, mas muitos mundialmente, colocam com muita clareza que existem sim, nós não sabemos quantificar com precisão matemática, assim, tanto, mas o que nós temos estudado, e há muita pesquisa no mundo, é que se você desmatar além de um certo limite, Não volta. ou se você mudar o clima do planeta, aquecimento global, acima de um certo limite, e em cima disso você aumentar os incêndios florestais, que estão aumentando, você chega num ponto que a combinação sinérgica dessas três alterações, aumento do desmatamento, aumento do aquecimento global e aumento dos incêndios florestais, criam uma, vamos chamar, mistura tóxica fatal. Quer dizer, a floresta vai desaparecer de boa parte da Amazônia. Quando eu digo isso, eu não estou falando a motosserra, não, eu estou falando lentamente, mas esse lentamente é só numa escala de décadas, o clima muda e ali não mantém-se mais floresta. Por quê? A floresta precisa de muita água, a floresta precisa de estação de chuvas de 8, 9 meses por ano. Já o cerrado é um bioma que se adaptou e evoluiu em centenas de milhões de anos, com uma estação seca pronunciada, enfrentando bem o fogo, com as temperaturas mais altas. Então, os nossos cálculos e muitos outros indicam o seguinte: se fosse só o desmatamento operando individualmente, 40% da Amazônia desmatada atingiria esse ponto de ruptura. O clima da área desmatada muda tanto que ele interfere nas chuvas, diminui as chuvas, aumenta a duração da estação seca e atinge o ponto de ruptura. E aí, certamente, 50% a 60% da floresta desapareceria, só restaria lá no oeste da Amazônia, próximo aos Andes, oeste do estado do Amazonas, Colômbia e Peru. Então, esse é um limite, 40%. Mas se só fosse desmatamento, não tivéssemos o aquecimento global e não tivéssemos incêndios florestais. Quando você soma aquecimento global, também tem um limite, que se não tivesse nenhum desmatamento, seria o aquecimento global em que a temperatura aumentasse 4 graus, mas não é a temperatura. É que se a temperatura aumentar 4 graus, mudam os ciclos hidrológicos em todo o planeta, mudam os ciclos hidrológicos do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico, da América do Sul, e a Amazônia fica mais seca, o Nordeste fica mais seco, o Centro-Oeste fica mais seco. Então, aí sem desmatamento, o número é 4 graus, mas é a mudança climática associada com 4 graus. E o aumento dos incêndios florestais, que nós aumentamos entre 3 e 10 vezes os incêndios florestais, que antes só existia incêndio florestal causado por descarga elétrica, por relâmpago, e hoje nós, com a agricultura, que ainda usa muito fogo, o incêndio sai do manejo da pastagem, passa para a floresta, então esse é um fator também de aumento de vulnerabilidade. Então, quando você soma os três sinergicamente, esse é um estudo que nós publicamos no ano passado numa publicação científica internacional, nós chegamos a que conclusão? Que os três juntos, nós provavelmente não deveríamos passar dos 20% que nós estamos. Porque nós já estamos entrando em terreno perigoso, terra incógnita. Certamente 30% não podemos passar de jeito nenhum, porque não é só o desmatamento. A temperatura na Amazônia já subiu 1,2, 1,5 graus, com o aquecimento global, e o desmatamento também faz a temperatura subir. Os incêndios florestais continuam a ser muito intensos. O ano passado nós tivemos o recorde histórico de incêndios florestais, 2016, associado com a seca também, com o aumento do desmatamento, mas muito com a seca. Então, nós temos essas três forças. Então, vamos dizer assim, jogar na segurança, o seguro que nós podemos comprar para a Amazônia é o que o Eduardo falou, para o desmatamento. Nós não podemos arriscar passar dos 20% que nós já chegamos, porque tem o aquecimento global.
Nós não sabemos se o Acordo de Paris vai dar certo, se o mundo inteiro vai entrar naquela trajetória de descarbonização, se nós vamos mudar de uma economia fóssil para uma economia de renováveis, se nós vamos parar o desmatamento globalmente, porque nós não sabemos isso. Então, jogar na segurança é não passar dos 20%. Se chegarmos a 30%, eu tenho certeza que a Amazônia passa para esse outro estado. Tá. Eduardo, uma pergunta aqui de cunho um pouco mais político, mas acho que no cenário atual do Brasil não tem como evitar entrar nessa seara também. É possível afirmar que a bancada ruralista vai decidir, o Estado decidindo o futuro da Amazônia? Como é que você vê essa questão da influência política do agronegócio e os efeitos disso para a Amazônia? A pressão é grande, né? São 222 deputados, né, que estão ali girando, 200, 220, gravitando em torno da bancada ruralista. É claro que nesse momento de negociação com o presidente, tudo essas coisas, eles vão jogar pesado, né? Isso é normal no ambiente político, cada um puxa para o seu lado. Agora, o que me chama a atenção foi um artigo, acho que domingo, que o ministro da Agricultura, que é da bancada ruralista, editorial no Estadão do lançou, Ministério Mágico, dizendo que o agronegócio é o que mais preserva. Desculpa, ministro, vocês estão somente cumprindo a lei, que vocês mesmos ajudaram a aprovar, que é o Código Florestal. Então, aqueles números que foram veiculados ali, eu tenho eles. 8% referente ao passivo ambiental desses 319 municípios que eu citei. Não fazem mais do que a obrigação. Tem que cumprir a lei, que eles criaram. E aí começa, não, vamos liberar isso, vamos mudar o código, tem que mexer isso, tem que mexer naquilo. Não é bem assim. Então, há pressão, sim, para que se mude certas coisas. Agora, o que a gente gostaria era de discutir um pouco melhor. O CAR tem sido uma coisa boa, para mim é uma coisa fantástica. Nós estamos passando o Brasil a limpo. Só explicar, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Todos os agricultores têm que dizer o que desmataram, o que não desmataram. E como é que está a propriedade deles. Para vocês terem uma ideia, alguns estados do Brasil, principalmente na Amazônia, tinham em cartório 3 vezes mais terra do que tinham no chão. Minas Gerais também passa por esse problema. Então, é passar o Brasil a limpo. A partir daí, você começa a cumprir uma legislação ambiental. Quem foi que criou? Foram os deputados. A bancada ruralista participou disso, intensamente. Tem um ex-ministro que fala que esse foi a melhor Código Florestal, foi a melhor lei do mundo. Por quê? Porque desagradou todo mundo, tanto os ruralistas quanto os ambientalistas, entendeu? Mas é lei. Então, nós não estamos no Estado democrático, tem que cumprir. Não vale esse jogo de ficar pressionando no tapetão. Só para o pessoal entender, foi um artigo do ministro Plário Maggi, publicou, ex-rei da soja, né, como ele era conhecido antigamente, governador de Mato Grosso. Eu acredito o argumento dele é que, ao cumprir o Código Florestal, a agricultura é a maior protetora do meio ambiente. Eu acredito que, como ministro, como produtor, ele está muito bem intencionado. Tudo bem, é obrigação também. Agora, dizer que, por causa disso, o agronegócio é que mais preserva no Brasil, não, ele está cumprindo a lei, como todos nós cumprimos. Não, eu não sou tão otimista assim. Eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Nós somos 85% urbanos, 15% rurais. A bancada ruralista é 41% do Congresso. O PIB hoje, de todo o agronegócio, em todos os setores, etc., é 25%. É muito. Então, a super representação dos interesses ruralistas no Congresso é completamente desproporcional. Desproporcional à população brasileira, que é principalmente urbana, é desproporcional à contribuição do PIB, que é 25%, são 41%. Então, por que tem tanto ruralista? Porque foi comprado, pessoal. A delação do JBS deixou tudo claro, aquilo foram eleições compradas. Então, era um plano de alguns setores corruptos do Brasil, na cadeia da carne, certamente, o JBS mostrou, que fizeram um plano maquiavélico, desculpe a expressão, não tem outra, um plano maquiavélico de assumir um poder de uma forma não democrática, com dinheiro da cadeia da carne, que a JBS colocou lá, ele falou quantos bilhões ele gastou, ele falou, eu financiei 1.097 políticos, quer dizer, isso está público, está nos jornais, está nas gravações, então, não é uma construção democrática. Esse poder exacerbado desses 222 deputados, eu não vou dizer que 100% foram comprados dessa maneira, mas uma grande maioria, os nomes estão aí nas delações,
Então, esse é um poder irreal, não é um poder democrático. Eles não representam o Brasil, eles não representam a população brasileira. Foi uma construção que alguns líderes empresariais, esses irmãos Batista, mentores máximos, mas outros certamente estão também, em construir um poder imperial no Brasil, um poder que não é democrático. Então, eu sou um pouquinho menos otimista, eu acho que está mostrando que essa bancada tem um poder que não origina, vamos dizer assim, de uma forma democrática, porque com muito dinheiro em campanha, infelizmente no Brasil, eu espero que comecemos a mudar isso em 2018, muito dinheiro significa eleição. E as eleições eram compradas e nós vimos que isso aconteceu. Então, eu sou um pouquinho mais pessimista, talvez o buraco é mais embaixo, esse poder não é o poder que o Brasil devia dar a essa população. Com certeza, eu só queria complementar dizendo o seguinte, é preciso que essa bancada verifique quais são os impactos dessas posições, porque a população não é boba, a população brasileira está vendo, e são essas posições que essa forçação de determinadas coisas que estão passando como benesses do governo para ajudar e cooptar certos deputados, vão se virar contra o agronegócio. A população não é boba, ela está vendo isso, e tudo que nós não queremos é isso. Então está jogando contra, está jogando a favor deles e contra o resto da população. É bom que isso fique meio claro. A gente precisa encerrar, vou fazer uma última pergunta, pedir para vocês responderem bem brevemente. Qual é a coisa mais importante que o governo precisa fazer hoje para conservar e implantar um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia? Prioridade número 1. Bom, a prioridade é de todos nós, né? Nós precisamos eleger deputados, senadores, governadores e presidente decentes no Brasil ano que vem. Sem isso, eu realmente estou muito pessimista, estou até pensando em ir embora do Brasil. Se realmente esses Renans da vida forem reeleitos, eu pulo fora do Brasil, porque eu acho que não tem mais nada o que fazer aqui. Então, eu estou um pouco otimista, porque até pela última resposta do Eduardo, né? Nós não somos tão bobos assim como eles pensam que nós somos. Então, vamos dar um troco e eleger pessoas que nos representem mesmo, pessoas que pensem no Brasil. Então, eu acho que sem isso, viu, Ayrton, eu tenho muita dificuldade. Então, você fala, esse governo, eu não sou muito otimista desse governo, ou, aliás, sou totalmente pessimista. Eu acho que governo. Política pública, qual política pública mais importante? Política pública após o Brasil se renovar, 2018, 2022, e nós nos tornarmos uma democracia, eu acho que o primeiro elemento é o que o Eduardo falou, é frear o desmatamento. Não há razão econômica para justificar o desmatamento. O que deu certo? Deu certo política rigorosa de fiscalização, que a gente chama comando e controle, desbaratamento dessas quadrilhas de grileiros, de desmatadores, de ladrões de madeira. A Polícia Federal foi muito eficiente por muito tempo, junto com uma série de mecanismos de incentivo para aumento da produtividade. Então, isso é a primeira coisa a ser feita com muito rigor, porque começou a dar muito certo isso no Brasil a partir de 2005. Agora, além disso, esse é o meu sonho, nós precisamos chamar a ciência, a tecnologia. A gente fez alguns estudos, nós precisávamos ter na faixa de 25 laboratórios avançados de biodiversidade, biotecnologia, como eu falei, não é só biologia, é tudo, espalhados na Amazônia, não só nas grandes cidades, e gerando o conhecimento que nós precisamos para alavancar essa nova economia, que ela teria um retorno de 10 a 15 anos e suplantaria muito a economia atual. Então, eu acho que esse é um modelo, no curto prazo, comando e controle, incentivos para os municípios que pararem o desmatamento, incentivos através de políticas públicas, subsídios. A gente dá tanto subsídio para petróleo, para combustível, até mesmo para a agricultura tradicional. Por que não dá subsídio para os municípios da Amazônia buscarem outros modos de desenvolvimento? A médio prazo, na faixa 10 a 15, 20 anos, é a bioeconomia do futuro através da biodiversidade. Eduardo, sua conclusão. Mais ou menos nessa linha do Carlos, eu acho que seria prioritário no Brasil a gente resgatar um papel importante da ciência e tecnologia no país. Nós estamos massacrando a ciência e tecnologia do Brasil. Eu gostaria que os governantes de hoje me apresentassem um país que cresceu no mundo sem investir em ciência e tecnologia e educação. Óbvio, está chovendo no molhado? É preciso repetir isso 1 milhão de vezes.
Se não investir nisso, nós não vamos conseguir. E depois é o seguinte, só com esse investimento é que nós vamos descobrir o que nós temos na nossa biodiversidade. Isso é importantíssimo. Então, é fundamental que a gente retome os investimentos em ciência e tecnologia e que comecemos, então, a explorar esse potencial enorme que nós temos no Brasil. Desmontando isso não dá certo, só o discurso econômico não funciona. E um pensamento de longo prazo. Fora isso, não precisa mexer muito, coloquem as leis que já foram aprovadas funcionando corretamente. O cadastro ambiental rural, o plano de revegetação das propriedades agrícolas, a restauração das APPs hídricas, uma série de problemas vão desaparecer. Vamos criar esses mecanismos. Cumprindo a lei só que já cumprindo a lei. E eu não vou ficar falando, não, eu sou bom porque eu cumpro a lei. Não, você seria um bandido se não cumprisse. Então vamos cumprir a lei, ela funciona, dá certo. Agora, com aqueles interesses escusos que a gente vê por aí, não dá certo, né? Bom, terminando nesse tom de cobrança, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas. Mês que vem estamos de volta. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado.